Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro pelo Meditando nas Escrituras e, primeiramente, é uma alegria estar aqui juntamente com vocês para mais uma vez a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. E mais uma vez estamos aqui para deixar aquele conteúdo sobre posts lá do nosso Instagram. Essa semana a gente lançou ali um desafio para a pessoa meditar nas Escrituras de uma forma rápida, todo dia ela meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E a gente deixou lá o Salmo de número 100. E o primeiro dia, claro, você vai começar lendo, né, a palavra de Deus. E o desafio foi você ler o Salmo de número 100. Você vai começar a entender um pouquinho sobre o que ele está falando. Para aquelas pessoas que leram, você vai perceber que esse salmo ele fala de celebração, de alegria, de exultar no Senhor. Alguns títulos são dados a esse salmo. Um deles é exortação a celebrar o Senhor. E eu achei interessante essa palavra e fui pesquisar sobre ela. Uma das palavras sinônimos que eu encontrei para ela é que exortação também seria aconselhar. Toda vez que você aconselha alguém, é porque você está prevendo algo no futuro, seja que vai acontecer positivamente ou negativamente. É interessante a gente pensar sobre isso. Por que colocariam esse título nesse salmo? Talvez algo aí para a gente pensar. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que vai chegar um dia em que todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor. Ou seja, celebrar o Senhor hoje, a gente tem essa oportunidade de fazer isso com alegria, sem a gente ser forçado a nada. E quando você não faz isso, né, você negligencia essa ideia, né, de a gente poder celebrar o Senhor, pode chegar um dia que você vai ser obrigado, né? Agora a gente não sabe o desfecho dessa história, o que poderá acontecer com você. Então a gente quer que você entenda que hoje você pode fazer isso com alegria. Então, o Salmo de número 100, ele vai falar dessa celebração. Bom, no primeiro verso aí, a gente vai perceber que ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A gente não está conseguindo ver aqui por inteiro, porque ele está cortando ali a palavra, né? Mas é celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras ou todas as nações. E aqui fica muito claro que estamos falando de uma convocação, né? E aí a gente poderia estar pensar um pouquinho sobre esse salmo. Bom, se é uma convocação, quem é que está fazendo essa convocação? É claro que aqui quem está fazendo essa convocação a todos os povos é o povo de Deus, aqueles que já tiveram um contato, um relacionamento com o Senhor. Então, se convida, convoca todos os povos a celebrar o Senhor. E a outra pergunta que a gente pode pensar sobre esse salmo também: todos os povos conhecem o Senhor? O que vocês acham? Todos os povos conhecem o Senhor? Obviamente que não, né? Ou seja, a ideia desse salmo é que a gente convide as pessoas para conhecer o Senhor e fazer o nome de Deus ser conhecido em toda a terra. Então, celebrar com júbilo ao Senhor. Então, a gente faz esse convite, é uma convocação a todos os povos a se dobrar diante do Senhor. Bom, no segundo verso, ele vai dizer o seguinte: servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. O que isso significa? Né? A gente tem ali, ó, eu classifiquei, né, a primeira palavra ali, servir ao Senhor. Nós temos um chamado. Você foi chamado para servir ao Senhor. E você não pode servir ele de qualquer maneira. Tem um critério. Esse critério é com alegria. Você vai ter que entrar diante do Senhor com cântico, né? Com alegria, com exultando no Senhor.
Bom, em terceiro, né, o terceiro verso, ele diz: sabei que o Senhor é Deus e foi ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Bom, primeira coisa aí, a gente já deixou algumas palavras grifadas que nos chamam a atenção e que era para você estar pensando um pouco sobre isso. Primeiro, sabei que o Senhor é Deus. Primeira coisa que ele está fazendo aqui, fazer com que as pessoas entendam quem é o verdadeiro Deus. Sabei que o Senhor, ele é Deus. E a gente vai ver pela palavra do Senhor que muita gente faz do dinheiro o seu Deus, o seu Senhor. E aqui é uma convocação para que os povos, olha, vocês precisam entender que existe um Senhor, e esse Senhor, ele é Deus, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser reverenciado. Então, primeiro aspecto da nossa pregação da palavra, do nosso anúncio para as pessoas, é informar para as pessoas quem é o Senhor. Ele é Deus. Segundo momento, a gente vai entender sobre o que temos que apresentar para as pessoas. É o poder de Deus. Foi ele que nos fez. Veja que ele está destacando aqui o poder criativo de Deus. Só Deus tem poder de criar. E quando nós falamos em criar, nós estamos falando em pegar algo do nada e fazer aquilo vir à existência. Fazer algo vir à existência. Dessa mesma forma, a gente vai pensar que nós sempre criamos alguma coisa a partir de algo. Então, Deus, ele tem o poder de criar. Deus, se a gente lê o Salmo 139, versos 16, a gente vai perceber que Deus, ele nos formou, ele nos fez, e no seu livro estava sendo escrito quando nenhuma das coisas ainda existia. Olha só que loucura, né? Então, ele é Deus, ele tem o poder de criar todas as coisas, e ele já te conhecia antes mesmo que você pudesse nascer, que você pudesse vir à existência, ele já te via e estava escrevendo a tua história. E aí vem outra palavra que a gente grifou ali, que somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. O que isso significa? Você está falando do propósito. Então, na nossa pregação, a gente precisa mostrar quem é o Senhor, mostrar o poder de Deus e revelar o propósito do Senhor. E qual o propósito do Senhor? Está aí, ó. Somos o seu povo. Deus, ele não apenas te fez, ele tornou você povo dele, ou seja, parte da sua família, alguém que ele defende. E ele fez de você ovelhas do seu pasto, ou seja, ele cuida de você nos mínimos detalhes, né? E isso é muito interessante, né? A pregação da nossa palavra precisa apresentar quem é o Senhor, o poder dele e qual o seu propósito. No quarto verso, a gente vai ver aí: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, e louvai e bendizei o seu nome. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Primeiro, é uma convocação, que a gente começou já falando lá atrás, é uma convocação, e nessa convocação você apresentou quem era o Senhor, mostrou o seu poder e o seu propósito. Agora, essa parte aqui desse louvor, ele vai revelar aqui aqueles que aceitaram essa convocação. O que eles fazem? Eles entram pelas portas, eles têm acesso a lugares, né? E entrar pela porta aqui era a referência, era os portais, os portões de Jerusalém, onde os povos tinham a oportunidade de entrar em Jerusalém agora, no lugar, né, na cidade da adoração. E em seus átrios com louvor, ou seja, ali tinha o templo, e no templo tinha o acesso ao lugar dos santos do santo, ao lugar onde os sacerdotes ofereciam ali o sacrifício, ou seja, quando você vem para Deus, ele te dá acesso a lugares para você poder servir, né? A Jerusalém sendo representada ali como um lugar onde você pode servir. E
os átrios do Senhor, onde você tem a oportunidade de entrar no lugar dos santos do santo para servir a Deus. E aí a gente percebe que o louvor ele vai continuar, mas agora ele vai mudar a perspectiva, porque se no louvor anterior nós apresentamos Deus ali, quem era Deus, o seu poder, o seu propósito, né, a partir desse verso de número 5 aqui, nós vamos apresentar aqui um outro tipo de louvor que é exaltando quem Deus é. Então, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Deus é bom, ou seja, apesar de quem eu sou, Deus continua sendo bom. Apesar de não corresponder às expectativas, aos propósitos de Deus, ele continua sendo bom. E muito mais do que isso, ele é misericordioso, porque nós somos pecadores. Nós somos pessoas que não merecem ser alcançados por Deus. E Deus deu o seu melhor, Deus deu o seu Filho para que eu e você pudesse ter vida e vida com abundância. E, em terceiro, a sua palavra, ou seja, a sua verdade, ela dura para sempre, ela dura de geração em geração. Pode muitas coisas acontecer, mas jamais as palavras do Senhor ela vai cair por terra, porque ele é imutável e aquilo que ele diz ao meu respeito, ao seu respeito, cada palavra ela vai se cumprir, beleza? Então essa é a nossa reflexão do Salmo de número 100. Você veja que com simples postagens que a gente deixa lá no Instagram, a gente pode conversar sobre muita coisa, a gente pode refletir, a gente pode meditar e essa palavra do Senhor, ela fluir nos nossos corações, beleza? E comente aí o que você achou desse conteúdo, se você já sabia sobre tudo isso. Veja que esse salmo estava falando sobre missão, né? A missão do povo de Deus, fazer o nome de Deus ser conhecido. Olha, talvez você não tenha ouvido sobre isso, né? Ou já tenha ouvido, olha que beleza. Aqui a gente só está reforçando, então, para o seu conhecimento. Então, se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe aí e que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro.